abril, onde temos o ápice da primavera e o início das mentiras. Shingatsu Kimi no Uso, ou Your Lies in April, é um anime que conta a história de Arima Kousei, um jovem prodígio da música clássica, e durante sua infância sofre um grande trauma, é a perca de sua mãe. Mãe essa que era uma grande instrutora de música que, por vezes, acabava agredindo fisicamente e psicologicamente Kousei, o que criou nele não somente uma limitação quanto à própria música, mas um trauma. Toda vez que ele toca o piano, ele perde a capacidade de ouvir as próprias notas. Ele não sabe mais se ele toca dentro do ritmo, quais são as notas, é como se ele tivesse mergulhado no fundo do mar, onde tudo é denso e inaudível. Vai por mim, se você nunca assistiu anime, vale a pena você pausar o vídeo e assistir e depois voltar. Arima Kousei, por mais que a sua história seja um tanto quanto trágica no início, Kousei é uma criança relativamente feliz. Ele tem amigos como a Tsubaki e o Atari, e o conhecem desde sua infância. Tsubaki, inclusive, é a sua vizinha desde que ele se entende por gente, e a família dela é extremamente acolhedora com ele. Então, ele é uma pessoa completamente sozinha, depressiva ou isolada. Ele realmente ama, é amado. Por mais que ele carregue uma melancolia dentro dele, ele nunca foi uma pessoa completamente esquecida pelos outros. É importante destacar essa melancolia de Kousei. Afinal de contas, ele mesmo diz que a vida é um pouco monocromática e as teclas, as partituras, não fazem tanto sentido como antigamente. Ser um pianista nunca foi um sonho de fato de Kousei, mas sim de sua mãe, que, querendo ou não, sempre projetou nele esse auge e ápice da música. Ele mesmo diz que odeia o piano, mas continua agarrado a isso porque ele não tem mais nada. Se tirarem um piano dele, fica vazio, incompleto. E isso é engraçado porque cria uma dinâmica entre gostar de algo e depender dessa coisa. Kousei, por mais que veja o piano como uma tortura, porque é algo que lembra a mãe dele, querendo ou não é a mulher que ele gostava, a mãe lembra todo o sofrimento, toda a angústia, toda a dor. Aquilo que faz bem machuca, e aquilo que machuca faz bem. Essa dialética criada é um tanto quanto perturbadora porque põe ele num limbo entre sentir, ser, não ser, fugir, enfrentar. Mas o que importa aqui não é necessariamente essas características dele gostar ou não do piano, mas sim tudo que é construído. Mas o foco aqui não é o piano ou como o Kousei se sente com o piano, mas com a história, todo o conjunto. Kousei acaba conhecendo Kaori, mas de uma forma inusitada. Kaori foi arranjada para o encontro ao Atari por Tsubaki, mas que no final das contas, quando a gente vê o anime, descobre que foi primeira mentira contada. Kaori criou toda essa construção de encontrar-se com o Atari para conseguir se aproximar de Kousei. Durante todo esse percurso em que Kousei acaba conhecendo Kaori, eles se divertem bastante. Não à toa, eles começam a fazer apresentações em conjunto. Na verdade, acontece somente uma apresentação em conjunto em que Kousei, ainda limitado devido aos problemas que tem com a música, de não conseguir mais ouvir as suas próprias notas, acaba tornando a apresentação de Kaori um completo desastre. Mas pelo menos para os jurados, porque o público ama aquela dinâmica entre o homem feito para ser o artificial sendo corroído pela angústia de tocar, enquanto Kaori, aquela selvageria indomável, sente liberdade e tenta combater aquilo que Kousei cria. É uma dinâmica extremamente absurda que, sendo bem sincero, só vale a pena entender assistindo, não comentando. Eu gosto muito desse anime justamente por essa dinâmica. Cada personagem é único, cada personagem tem a sua própria personalidade. Mas aquilo que eu quero falar é justamente o peso que existe dentro das mentiras de Kaori. Kaori, desde o primeiro episódio, mente. Mente porque nunca se aproximou de, como eu disse anteriormente, por gostar de Atari. Ela não desconhecia Kousei, afinal de contas, ela conheceu ele desde sua primeira apresentação, quando ele era uma criança de 3, 4, 5 anos, não sei a certa idade. Ela sabia que eles estudavam na mesma escola, ela sabia que iria morrer inevitavelmente em algum momento, ela não queria ser esquecida por ninguém. Ela quis fazer parte da vida de Kousei da forma mais visceral possível. Por mais que a sua morte tenha acontecido, ela sempre amou Kousei. Your Lies in April conta justamente sobre essa mentira, que não foi feita pra magoar, chatear, infligir dor. É a mentira pra poder viver, se manter viva. Kaori não tinha tanto tempo pra poder explicar as coisas. Ela queria viver, sentir, ser, agir, e isso seria impossível se ela parasse pra explicar tudo o que acontecesse. Your Lies in April é sobre viver. Amar, por vezes, é mentir, é omitir, é esconder, mas não porque isso torna você uma pessoa ruim, mas porque é a única forma de você de fato conseguir viver esse amor. Diferentemente do vídeo que eu fiz sobre Cowboy Bebop, em que a mentira funciona como uma proteção, Your Lies in April, além de funcionar como uma proteção, funciona como um motor motriz de sentir tudo. Kousei não fica triste ao descobrir todas as mentiras, ele fica feliz porque tudo que ele sentiu, assim como Spike, foi verdade.
A gente pode explicar a mentira de Kaori, pode entender quando ela acontece, porque ela existe dentro da narrativa, mas isso não toca no ponto central, porque a questão nunca foi narrativa. A questão é, por que alguém escolheria mentir quando poderia simplesmente dizer a verdade? Talvez a resposta comece aqui. Nem toda verdade pode ser vivida. Existe uma ideia muito confortável, quase automática de que a verdade liberta. Dizer o que sentimos é sempre o gesto mais honesto possível, mas isso presume uma coisa, que a verdade possa continuar existindo depois de ser dita. E Kaori sabe que isso não é verdade no caso dela. E nesse momento, Reigen se torna essencial. Os seres humanos vivem através da ficção, construções que não são verdadeiras, mas que tornam a realidade habitável. A mentira de Kaori não é fuga, não é enganação, é uma estrutura, uma forma de criar um espaço onde algo pode acontecer, sem ser destruído pela própria verdade. E também temos a questão da violência na sinceridade absoluta. E é difícil de aceitar isso, porque fomos ensinados que a verdade é sempre ética, mas a Simone Ale coloca a atenção como uma forma mais pura de se relacionar com o outro. E atenção é entendido como perceber o outro como é, e não como gostaríamos que ele fosse. Kaori olha pra Kousei e vê alguém que ainda se reconstrói, principalmente depois de tudo que aconteceu. Até porque não é um mistério pra ninguém sobre as tragédias passadas pela vida de Kousei. Ele ainda é uma pessoa que não consegue sustentar o peso de certas verdades, e nesse contexto, dizer eu te amo seria apenas um gesto de insensibilidade. Seria importante ao outro uma realidade que ele talvez ainda não possa suportar. A mentira então deixa de ser uma omissão e passa a ser um cuidado. E também percebemos outra coisa, como Kaori sabe que a sua estimativa de tempo é extremamente reduzida, ela pode morrer a qualquer instante, ela evita criar um amor fixo, um amor indispensável, algo que garanta sua presença para sempre. Porque ela entende que só existe como intensidade naquele momento, naquele instante. Existem outros autores que falam sobre essa instantaneidade e dentro de uma narrativa normal seria completamente inviável, mas em Your Lies in April é o único caminho tolerável e possível. Mas e você? O que você acha disso tudo? O que você tem pra poder contribuir? Se você gostou do vídeo, não se esquece de deixar o like, de comentar e falar a sua opinião. Ou se você quiser acrescentar alguma coisa, sinta-se à vontade. Valeu, falou e até a próxima. Sem sombra de dúvidas, esse foi um dos animes que mais marcou a minha vida. Por mais que esse canal não seja voltado pra animes, eu quero falar sobre aquilo que me motivou, que me inspirou a fazer outras muitas coisas. E Your Lies in April, sem sombra de dúvidas, foi um dos animes que, durante minha fase entre criança e adolescente, mudou muita coisa. Literalmente comecei a fazer aula de piano, e dentro da aula de piano eu tive musicalização, canto e coral, e o próprio piano. Acabei conhecendo pessoas incríveis, pessoas que até hoje eu levo pra minha vida. E pra ser sincero, essa mentira contada em abril talvez tenha sido a melhor mentira que alguém pôde contar pra alguém na vida.